Olá, gente linda! Eu sou o Wander E eu sou o Fabiano. e você está na nossa fábrica de histórias. Se há uma certeza na indústria de videogames é que a popularidade de um console muitas vezes se traduz em números de vendas expressivos. Nessa lista vamos descobrir os 10 consoles mais vendidos na história, mostrando o impacto e a preferência dos jogadores ao longo das décadas. Em 10º lugar está o Game Boy Advance da Nintendo, com 81,51 milhões de unidades vendidas. O Game Boy Advance, lançado em 2001 pela Nintendo, sucedeu o Game Boy Color e abre a lista dos consoles mais vendidos de todos os tempos. Seu design é compacto e avanços tecnológicos como uma tela retroiluminada, Fabiano, fizeram dele um dispositivo portátil inovador. A introdução de jogos como Pokémon Ruby, Safira impulsionou as vendas, cativando tanto os jogadores casuais quanto entusiastas, sem contar a enorme gama de RPGs lançados para esse portátil, que são aclamados até hoje. O nono lugar é do Xbox 360 da Microsoft, com 85 milhões de unidades vendidas. A Microsoft já havia entrado na disputa de consoles de mesa com o Xbox em 2001, mas em 2005 ela virou protagonista e passou a integrar a lista dos consoles mais vendidos com seu icônico Xbox 360. Com gráficos super avançados para a época, suporte a jogos online através da Xbox Live e um extenso catálogo, o console conquistou e reformulou a indústria. O problema das três luzes vermelhas foi um grande desafio, mas a Microsoft respondeu eficientemente, mantendo a satisfação dos jogadores. O console acabou tendo várias versões, entre elas uma Slim e ainda uma Super Slim mais tarde. Em 8º lugar está o PlayStation 3 da Sony, com 87,5 milhões de unidades vendidas. O PlayStation 3, lançado em 2006 pela Sony, surgiu como um desafiante à altura do Xbox 360. A Microsoft se destacou por sua capacidade de reprodução de Blu-ray e poder de processamento muito avançado. Inicialmente muito caro, o PS3 enfrentou desafios da concorrência, mas seu catálogo robusto, incluindo títulos como The Last of Us, Uncharted, God of War, eventualmente o tornou um sucesso e um dos consoles mais vendidos da história, tendo assim seu concorrente uma versão Slim e uma Super Slim. O 7º lugar dessa lista é do Nintendo Wii, com nada mais nada menos que 101 milhões de unidades vendidas. Em 2006, a Nintendo revolucionou a indústria com o Wii. Sua inovação nos controles por movimento atraiu jogadores de todas as idades. Títulos como Wii Sports fizeram do Wii um fenômeno cultural, ultrapassando as barreiras tradicionais dos jogos eletrônicos e surpreendendo a indústria, mostrando que a Nintendo ainda sabia como fazer e vender jogos e consoles. Em 6º lugar está o PlayStation da Sony, com 102 milhões de unidades vendidas. O PlayStation, ou PlayStation 1 como é mais conhecido no Brasil, foi lançado em 1994, foi um divisor de águas na indústria. Desenvolvido pela Sony, ele introduziu a tecnologia de CD-ROM para jogos, expandindo a capacidade de armazenamento. Ele também surgiu inicialmente de uma parceria mal resolvida com a Nintendo, que acabou virando um dos consoles mais vendidos de todos os tempos, contando inúmeros clássicos atemporais em seu catálogo. O quinto lugar é do PlayStation 4 da Sony, com 115 milhões de unidades vendidas. Em 2013, a Sony lançou o PlayStation 4, marcando outra geração de consoles e produzindo para muitos um dos melhores videogames já lançados. O seu poder de processamento, gráficos de alta definição e uma biblioteca de jogos variada, incluindo God of War e Spider-Man, solidificaram sua posição como líder de mercado na sua respectiva geração. Em 4º lugar está o Game Boy da Nintendo, com 118 milhões de unidades vendidas. O Game Boy, lançado em 1989 pela Nintendo, foi o pioneiro dos consoles portáteis e foi mais um console a mudar a indústria. Com sua biblioteca de jogos viciantes, o Game Boy definiu o padrão para dispositivos portáteis e conquistou o coração de jogadores em todo o mundo, tendo sido por muito tempo o console mais vendido da história. Você acredita nisso, Fabiano? Não. E o 3º lugar é ocupado pelo Nintendo Switch, com 125 milhões de unidades vendidas. O Nintendo Switch, lançado em 2017, inovou ao combinar a versatilidade de um console de mesa com a portabilidade de um dispositivo móvel, e fica com a medalha de bronze dos consoles mais vendidos de todos os tempos. O console recebeu inúmeros jogos que beiram a perfeição,
e mesmo que seja difícil, ele pode ainda subir posições nessa lista, visto que o console ainda vende muito bem em várias partes do mundo. Em segundo lugar está o Nintendo DS, com 154 milhões de unidades vendidas. O Nintendo DS, lançado em 2004, introduziu uma tela dupla e controles sensíveis ao toque, e foi mais uma vez a prova de que a Nintendo sabe o que está fazendo. O console ganhou inúmeras versões, alterando seu design, tamanho das telas, e mesmo com o cancelamento recente de seus servidores, o Nintendo DS, Fabiano, continua sendo um dos consoles mais vendidos. É impressionante o que a Nintendo sabe fazer. E o nosso primeiríssimo lugar continua sendo ele, Fabiano. O PlayStation 2 com 155 milhões de unidades vendidas. Diz pra mim o que impulsionou essas vendas no Brasil. Eu sabia? E a medalha de ouro não poderia ficar com outro console, o PlayStation 2, lançado pela Sony, estreou em 2000, consolidando-se como o sucessor do PlayStation original, com um vasto catálogo de jogos, capacidade de reprodução de DVDs e um design robusto. O PS2 rapidamente se tornou um fenômeno global. Devido à pirataria, sua longevidade durando até 2003, contribuiu para incríveis 155 milhões de unidades vendidas. A recepção positiva no Brasil se deu à sua biblioteca diversificada, abrangente desde jogos épicos de RPG até títulos inovadores de esportes, e não é surpresa que ele seja o console mais vendido do mundo. Mas se é no mundo, né? Lá não tinha muita pirataria, mas tudo bem. Mas no Brasil, esses números refletem que não apenas a qualidade técnica dos consoles, mas também a habilidade de empresas como Sony, Nintendo e Microsoft em inovar e atender às expectativas dos jogadores ao longo dos anos. E você? O que você achou dessa lista? Não interessa pra você, palhaço. Coloca aqui nos comentários o seu console favorito entre os 10 mais vendidos da história dos videogames. Chegamos ao final do nosso vídeo de hoje, mas se você gostou, não esqueça de dar aquela curtida no vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. E é claro, ativar o sininho para receber todas as notificações de quando houver conteúdo novo na nossa Fábrica de História. Ô, louco, bicho. Tá bom?